Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Programador Web. Hoje nós vamos dar continuidade àquela aula passada, que nós começamos a trabalhar os elementos de formulários, tá? Foi um pouquinho corrido porque o sistema aqui ele tem um limite de tempo, né, para cada videoaula. Então hoje eu espero que a gente consiga alcançar o objetivo de ver todos os elementos de formulário, né, mais algumas coisas relacionadas ao layout do site, tá bom? Para que vocês possam também seguir nas disciplinas de banco de dados e lógica de programação. Bom, então voltando aqui na codificação, né, a gente parou nesses elementos de formulário, né, a gente viu o input text, que é linha de texto normal, nós vimos opções de radio button, né, que a gente consegue marcar um ou outro, tá? Nós vimos também a opção Select, né, que é uma listinha, tá bom? Que a gente escolhe apenas uma opção. A gente viu também arquivo, né? Essa opção de arquivo, de fazer upload. Nós vimos também checkbox, né? Opção de marcar várias opções, né? Vimos também essa parte de text area, que é um campo que você pode redimensionar, né? Escrever suas observações aqui. Vimos também o botão Submit e o botão Reset, tá? Agora vamos trabalhar um pouquinho no nosso código, que tem um elemento novo que se chama Field Set. Esse Field Set é como se fosse uma caixinha, tá? Para ficar melhor estruturado o nosso formulário. Então, para vocês terem uma ideia, vou deixar aqui aberto a janelinha do código. Vamos colocar inicialmente só o nome e o input text do nome dentro do field set. Vamos ver como é que fica então. A tag de início, né, de abertura é field set, né, ele já sugere aqui para nós, tá? Aí a gente pega a tag de fechamento do field set, recorta, né, identa o nome e o input, tá? E aqui embaixo a gente coloca o fechamento do field set, tá bom? Vamos voltar lá para ver como é que fica. Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos lá no nosso navegador Google Chrome e atualizar. Beleza, ficou como se fosse um quadrinho, né? Esse é o objetivo, né? Para ficar mais organizado. Agora nós vamos fazer mais algumas adaptações aqui, tá? Uma coisa importante que não foi falada na aula passada é que uma das propriedades do input text é o size, é o tamanho, né? Então imagine que aqui a gente precise colocar o nome inteiro da pessoa. Então nós temos que imaginar um size maior, né? De repente uns 80 caracteres, por exemplo. Então nós vamos lá no input text e aqui nós definimos o size, ok? Podemos colocar, por exemplo, 70 caracteres e aqui a gente coloca nome completo, por exemplo, né? Vamos dar um salvar, vamos lá ver como é que fica. Beleza, ó, ficou maior um pouco, né? Podemos colocar isso aqui, ó, e vocês já devem saber fazer isso, né, que a gente viu. Nós podemos colocar em negrito para ficar mais destacado, né? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui um B, né, uma tagzinha B, e aqui fechamento de B, que é a tradução para o inglês é bold, tá? Bold é destaque ou escuro, eu não me lembro ao certo. Vamos lá ver como é que fica. F5.
Beleza, ficou mais destacado um pouquinho, tá? Agora eu quero colocar a opção, né, do sexo aqui, masculino e feminino, dentro também do field set. Como é que a gente faz? A gente copia aqui o sexo e as opções, né? Então, Ctrl X, vem aqui e cola, ok? Vamos dar um tab aqui para identar e escolha o sexo, né? Aqui vamos colocar um C minúsculo, vamos dar um Ctrl S para salvar e F5 para atualizar a página. Beleza, nome completo, escolha o sexo. Vamos colocar mais um espaço aqui, né? Porque não tá, parece que não tá legal aqui, coladinho. Vamos colocar mais um espaço, então. Vamos colocar um BR aqui, né? Depois do input text do nome, né? Nós vamos saltar uma linha. Porque o primeiro BR, ele vai só fazer a quebra de linha. O outro, como vai fazer uma segunda quebra de linha, ele coloca como se fosse uma linha, né? Uma linha a mais para fazer o salto. Então vamos dar um Ctrl S aqui, F5. Beleza, ó, o efeito que a gente queria. Ó. Tem uma pequena linha aqui no meio. Tá, vamos colocar em negrito, né, também. Escolha o sexo. Vamos colocar aqui B, né, a tagzinha. Fecha a tagzinha B, né. Ok. Agora vamos colocar o estado civil lá dentro também, porque assim, são dados pessoais, né? E aqui, ó, como a gente sabe, para pular uma linha, mais um BR, ok? Então aqui a gente coloca, a gente pode até saltar essa linha aqui, ó, para ficar mais organizado, ok? Vamos colocar aqui o Select, né? Então a gente seleciona com o mouse até aqui, se a gente quer identar tudo, né? E aperta o Tab, tá? Ó, andou para cá, então é o Tab. Aqui também vamos colocar negrito, né? Barra B. Vamos lá ver como é que fica. E beleza, ó, o nosso formulário está ganhando um tipo, né? O que mais a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar escolha, vamos colocar aqui. Suponhamos, né, que a gente quer uma foto, né? Uma foto para o perfil. Também é um dado pessoal. A gente tem dois BRs aqui, né? Então vamos colocar aqui. A gente pode escrever aqui, por exemplo, escolha a foto para o perfil, né? A gente pode negritar isso aqui. Vamos lá no finalzinho, fecha o negrito, tá? Vamos ver como é que fica. Ctrl S, F5 e escolha a foto para o perfil. A gente pode pular essa linha aqui, ó, no final desse elemento e a gente tem uma estética um pouco melhor, tá? Agora nós podemos fazer um field set para os... importante, ó, pessoal, aqui, ó, a gente dá um backspace aqui, né, para ficar identado, né? Aqui, ó, bem field set com field set, ok? Agora a gente pode fazer um segundo field set para os seus interesses, tá bom? Vamos colocar aqui então seus interesses aqui dentro, certo? Aqui. Seleciona aqui essas três linhas, tá? E aperta a tecla Tab, tá? Para fazer a indentação tudo direitinho aqui. Aqui a gente pode negritar também, B, tá? Negritar para ficar mais destacado. Vamos ver como é que fica. F5. Beleza, ó.
seus interesses e tal. Vamos fazer um BR aqui, né? Uma quebra de linha. Vamos lá ver como é que fica. Beleza? Saltou aqui um pouquinho, né? Ó, saltou uma linha aqui, ficou um pouquinho mais organizado. Agora nós podemos pensar no seguinte: um terceiro field set para, por exemplo, dados de login, né? Login e senha. Vamos colocar em negrito aqui já. Dados para... Não, vou mostrar uma coisa para vocês. O field set ele tem uma propriedade que chama legend, ou a legenda, né? Então nós podemos colocar dados de login, de autenticação. Beleza, vamos lá ver como é que ficou. Não vai ficar legal porque a gente não deu o salto da linha aqui. Agora sim. Ctrl S, F5. Beleza, ó, como é que ficou, tá? A gente pode pôr em negrito também. Agora, a gente pode colocar a legenda aqui, ó, para colocar é como se fosse pequenos trechos, né, divididos. E a gente pode colocar, por exemplo, esse primeiro como dados pessoais, né? Então, ó, percebam que dentro de field set, embora o legend seja um parâmetro, né? Ele fica dentro. Então, dados pessoais. Ele fica dentro do field set, ó, field set e o legend fica logo abaixo. Então, vamos lá ver como é que ficou. F5, ó, dados pessoais, né, aqui. Vou diminuir um pouquinho o zoom para vocês ir acompanhando como é que tá ficando todo o design, né? Bom, a gente não pode chamar aqui ainda de design, porque tá muito assim inicial, mas é realmente para vocês irem aprendendo, dominando os elementos, né? Agora aqui em dados de autenticação, nós vamos colocar duas coisas. Aliás, nós vamos colocar login e senha inicialmente, porque o campo e-mail, que também é uma informação importante, normalmente a gente coloca em dados pessoais, tá? Então vamos colocar aqui primeiro o login e senha, né? Aqui no field set do dados de autenticação, ok? Aí a gente pode colocar em negrito também, informe o login, tá? Podemos colocar um BR ou podemos fazer na frente. Vamos ver como é que fica, né? Então vamos colocar input type text, tá? Name login e size não precisa ser grande. Podemos colocar 20 é um bom tamanho. Agora a gente pode dar o BR, aliás, pode fechar assim a tag. Vamos dar um BR aqui no finalzinho. Ou podemos dar esse BR aqui embaixo para ficar um pouquinho mais organizado. Copia aqui, né? Cola aqui embaixo e informe a senha, tá bom? Com a diferença que o input aqui no type vai ser o password. Ok? E o nome aqui, senha, tá bom? Eu acho que a gente pode colocar o tamanho 15, tá? Não precisa ser muito grande. Vamos lá testar agora, Ctrl S, Alt Tab para mudar de tela, F5. Ok? Ó, informe login, informe a senha aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui para vocês ficarem mais fácil, né, de ver. Ó, ficou mais ou menos, né? Mais ou menos. Observação, vamos colocar o e-mail aqui, né, que é uma informação importante também, tá? Vamos colocar o e-mail, nome completo, vamos colocar o e-mail aqui, B,
e-mail, certo? Vamos dar um BR. E aqui um input text, né? Com o nome e-mail e o size. E-mail costuma ser grande, uns 40, né? Uns 40 espaços. Vamos dar um BR aqui também, né? Para não ficar desorganizado lá. Opa. Cadê? BR. Pessoal, o BR ele funciona tanto assim, né? Sinal de menor, BR, sinal de maior, quanto a barrinha fechada. Eu prefiro dessa forma, porque esteticamente fica melhor e assim, dá pra gente interpretar melhor, né? Vamos dar um Ctrl S e ver como é que fica lá. Ó, campo e-mail aqui, tá? Vamos dar um BR aqui depois para quebrar mais uma linha. Ok? Vamos voltar lá para ver como é que fica o nosso formulário, tá? Esse campo observação ele não é muito comum, então a gente pode manter ou tirar, né? Para ficar melhor de ver, vamos pensar. Vou manter ele, tá? Vou manter ele lá em cima, tá bom? Vou manter ele aqui um pouquinho aqui para cima, lá no dados pessoais, para a gente ter um formulário mais completo, tá? Vamos dar mais um BR aqui. Vamos colar ele aqui, sempre lembrando de identar, né? Vamos ver como é que fica. Beleza, apareceu ali. Aqui a gente vai negritar e a gente vai colocar os parâmetros de colunas e linhas, tá? A gente pode colocar, por exemplo, colunas, umas 15 colunas e linhas, né? Rows e rows. Podemos colocar 5 linhas, tá? Vamos ver como é que fica. Deixa eu aumentar aqui pra gente ver. F5. Tá, ele ficou um pouquinho pequeno. Vamos ver se a gente aumentar aqui para 50, se ele vai sofrer alguma modificação. F5, beleza, é isso aí. Bom, então, primeira parte completa, vamos ver. Vamos fazer o teste aqui para ver se funcionou o atributo password, né? A propriedade password. Olha só, tá saindo só as bolinhas, tá? Era isso que a gente queria mesmo, ok? Agora, podemos colocar aqui embaixo os botões, podemos dar um BR aqui para ficar melhor de visualizar, né? Aqui, né? Nesse caso. E podemos fazer o seguinte, tem uma tag que se chama HR. Vamos dar um HR aqui e ver qual que é o efeito dessa tag, né? Olha só, ela é uma pequena linha, tá? Uma pequena linha aqui que faz a separação dos outros elementos. A gente pode até tirar o BR aqui, que esse HR ele já tem um pequeno espaçamentozinho, né, entre eles aqui. Se eu quiser também usar o HR em vez desses field sets, né, para fazer a divisão dos formulários de cada campinho deles, dá para usar também, tá? E por fim, nós podemos fazer o seguinte. Eu ensinei para vocês aqui como que faz as quebras de linha pelo BR, né? Mas vocês lembram que a gente viu o P, a tag P, que é de parágrafo, né? Vamos ver como é que fica? Vamos fazer um teste com ela? Então, o primeiro parágrafo aqui seria o nome e o input
text do nome, tá? Vamos identar, vamos tirar esse BR daqui, do finalzinho do nome, ó, percebam que fica só a tag P, né? Dentro da tag P, o nome completo e o input text. Vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos lá, vamos dar um F5. Ó, aparentemente não mudou muita coisa, mas fica uma tag só para definir Não precisa ficar com tanto BR, né? Não precisa, ó. A gente economiza mais BRs. E aí, como que eu faço os seguintes? Podemos ir colocando o P de parágrafo aqui, né? No e-mail, né, por exemplo, aqui tira e aqui fechamento do P, tá? Fechamento, identou, beleza, olha só. Temos 2 parágrafos agora, vamos ver o efeito. F5, ó, tranquilo, arrumadinho, né? Bom, pessoal, questões de estética nós vamos tratar um pouquinho mais na frente, né, nos vídeos seguintes, subsequentes, porque nós vamos ver CSS, nós vamos ver tabelas, nós vamos ver divs, né, spans. Então a gente não se preocupem com layout, com design por enquanto, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Vocês lembram lá na aula que a gente viu 2 formas de envio de formulários, 2 tipos de método? É o método GET e o método POST, tá? Eu particularmente gosto mais do método POST, porque ele passa os dados todos ocultos, tá bom? E o método GET, ele passa lá na URL do site. Então é assim, de certa forma é até um pouco perigoso, né? Para vocês terem uma ideia, ó, vou manter a tag form action direcionando para o site Google, tá? Aqui poderia ser uma página nossa que vai processar os dados, né? Os dados do formulário para, por exemplo, guardar num banco de dados, né? Então nós poderíamos ter aqui uma página com o nome processar, por exemplo, ou guardar no banco, né? .php. Então, método get aqui, né? Propriedade method, valor get, tá? Vamos lá ver como é que fica. Vamos fazer uma simulação. Então, vamos dar só mais um F5 aqui. Vamos colocar Paulo Henrique Santana de Oliveira. E-mail ohsdeoliveira@gmail.com. Sexo masculino. Solteiro. Não vou enviar uma foto. Observação. Vamos colocar que eu tenho interesse em economia e política, também educação. Login, Paulo Oliveira, por exemplo. Paulo Oliveira. E a senha 123, tá? Quando eu clicar em enviar os dados, fiquem de olho aqui, ó, na URL, tá? Na URL. Enviar dados. Beleza. Veio para o Google, mas olha só a URL. Olha só a URL. Vamos analisar essa URL? Vamos copiar ela todinha aqui. Vamos abrir o bloco de notas, tá? E vamos colar aqui. Bom, aqui a gente tem o endereço que a gente colocou no Action, tá? E sempre que a gente passa parâmetros para outra página, né, podemos chamar isso aqui de linkagem, a gente tem uma interrogação, né? Porque depois da interrogação vem as variáveis, no caso nome, no caso e-mail, tá? No caso estado civil, essas são todas nomes de variáveis nossas que a gente definiu no formulário. Vocês lembram, ó? Cada atributo que a gente colocou, cada input tem o name, né? Que nesse caso aqui eu defini como nome. E-mail, tá?
name desse input text aqui é e-mail, é o nome de uma variável, tá? O nome desse input aqui que foi masculino foi o que? Sexo, tá bom? Então vamos lá, vamos organizar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, nome, Paulo Henrique Santana de Oliveira. Ó, e-mail, tá? Sexo, estado civil, foto, veio vazio, né? Depois do igual aqui, vazio. Observação, né? Mandei observação. Interesses vieram 1, 2 e 3, né? Que é economia, política e educação. Login, Paulo Oliveira e senha 123. Percebam que a junção de cada uma dessas variáveis na URL ela é feita com o e-comercial, tá? Olha só. Foi com o... Deixa eu só voltar aqui. É o e-comercial que faz a junção de todas as variáveis, tá? Olha só. A gente está fazendo o que aqui? A gente está quebrando a URL para entender, para facilitar esse entendimento aqui. A observação, olha só quanta coisa precisou para passar um C cedilha e um A com til, né, na URL. Olha só, aqui a gente quebrou a URL todinha. Percebam, né? Até a senha passou. Digitei a senha 123, né? Login Paulo Oliveira, e isso aqui é muito delicado, isso aqui vocês têm que prestar muita atenção quando for fazer o desenvolvimento, tá? Porque as pessoas que manjam mais, que sabem um pouco mais de tecnologia, né, de desenvolvimento web, elas pegam essas coisas fáceis aqui, né? Teve uma situação, enquanto eu trabalhava na Unimed, né, que foi o local que eu trabalhei por 6 anos, a gente enfrentou um problema lá que o cliente, a gente chama de beneficiário, né, quem tem o plano de saúde. O beneficiário, ele clicava no site para emitir o boleto dele e passava aquela linha digitável todinha na URL, né, inclusive com o valor do boleto. Então, se essa pessoa que agisse de má fé e digitasse um valor, qualquer outro valor, o boleto ia sair com aquele valor que ela digitou na URL, né? E isso é muito perigoso, muito perigoso. E na época a gente viu e arrumou esse defeito, né? Então, só para vocês terem ideia, né, como funciona o método GET, tá? Método GET. E o método POST, vamos lá definir na página de novo. Basta eu colocar POST, tá? Aqui, dá um Ctrl S, salvar, né? E vamos voltar lá para nossa página, tá? Dá um F5 para atualizar. Vamos lá. Paulo Oliveira. E-mail. Masculino. Solteiro. Observação. Marcar sua economia agora. Paulo Oliveira. Senha 123. Enviar dados. Vamos lá. Ó. Foi para o Google, tá? Foi para o Google, mas não passou nada na URL, tá? Não passou nada. Vamos ver por que deu esse erro aqui. Google.com, vamos colocar uma barrinha aqui para ver se é isso. Não acredito que seja. Dá um Ctrl S, tá? No F5, enviar dados. Por alguma razão não foi, mas a gente não precisa disso aqui agora. Mas o interessante é isso, ó, não passou nada na URL, tá? Não passou nada na URL. Essa é a diferença entre o método GET e o método POST. E como que eu pegaria essas variáveis, tá? Tanto faz, seja GET ou POST, na página de processamento PHP. Isso vai ficar para as próximas aulas, né, evidentemente, no módulo de back-end,
que a gente vai tratar essas variáveis, tá bom? Por enquanto, pessoal, acho que era isso, né? Acho que ficou um pouco mais claro como que a gente pode começar a estruturar as nossas páginas HTML, tá bom? Acho que não tem mais elementos para falar para vocês aqui, mas... importante, olha só. Vocês viram lá que a gente pegou os valores desses checkbox aqui, tá? Lá na outra página, né? Também pegamos os valores 1 e 2 de solteiro ou casado, tá? Se a gente quiser manter, assim que o usuário abre a página, se a gente quiser manter alguma opção marcada, por exemplo, economia, a gente quer determinar que essa opção fica marcada como padrão, né? A gente vem e coloca o parâmetro checked, tá? E valor também checked. Então vamos lá olhar como é que fica, Ctrl S, Alt Tab e F5. Olha só, o parâmetro aqui economia ficou marcado, tá bom? Só que eu posso desmarcar ele. E a brincadeira disso aqui é, a gente pode ir lá no código e se a gente quiser forçar a pessoa a manter essa opção marcada, nós podemos colocar disable, tá? Disable tanto no parâmetro quanto no valor do parâmetro, tá? Ctrl S, vamos lá, ver como é que fica. Ó, ela fica desabilitada, mas ela fica marcada, tá? Ela fica marcada, a pessoa não consegue fazer nada. Ok? Tá. Agora, acho que dá tempo de fazer uma brincadeirinha aqui. Essa nossa página, ela chama testeaula3.html, tá? Suponhamos que a gente esteja com o cadastro pronto, né? E a gente queira fazer a autenticação, né, o login. Então vamos criar uma página de login, tá? Programador web, podemos colocar ela aqui mesmo. Página login.html, tá bom? Vamos criar ela aqui. Aí a gente pode clicar e arrastar ela lá para o Sublime. Olha só que bacana. Aí a gente vem aqui, ó, solta ela aqui como se fosse uma segunda abinha, tá? Ela tá em branco, tá? E a gente pode aproveitar a estrutura do documento, Ctrl C, Ctrl V, tá? Pra gente economizar tempo, tá bom? Vamos fazer o fechamento das tags aqui para ficar pronto. Ok. Certo. Dentro desse formulário aqui, eu quero que ela vá para a página teste.testeaula 3. Acho que é isso, né? Testeaula3.html. Quero que vá via método post. O enctype eu não preciso dele aqui, tá? Porque eu não vou fazer submissão de fotos. E eu posso fazer uma brincadeira assim, ó, login, né? Coloco o input text para fazer o login e a senha, tá? Qual que é a senha? Input type password, ok? Aqui eu posso dar um BR só para a gente ver como é que vai ficar. Mais um BR aqui, ok? E aqui também BR e aqui um input type submit, que eu vou submeter o formulário, tá? Valor realizar login, por exemplo, né? Vamos lá ver como é que fica. Login, então, vamos abrir o login, como é que fica? Ó,
Aqui a gente faria o quê? Paulo Oliveira, senha 123. Realizar login, tá? Ela vai para onde? Para a página testeaula3.html, tá bom? Passou alguma coisa na URL? Não, eu não defini o método, né? Eu posso ir lá na minha página e definir o método. Ah, tá definido já, né? Método post. Só para finalizar e mostrar para vocês que é perigoso, né? Ficar muito atento a isso. Vamos voltar lá na nossa página, dar um F5 e Paulo Oliveira, login 123, senha 123. Realizar login, ó. Passou aqui, não passou parâmetro, tá? Não passou dessa vez. Por quê? Por quê? Método get, tudo certo aqui. Form, beleza. Vamos voltar lá, dar um Ctrl R para eliminar o cache. Paulo Oliveira, senha 123. Não passou. Bom, gente, vida de programador é isso aí, ó. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tem que prestar atenção e ficar ligado, tá? Bom, essa era o complemento de aula, né, sobre formulários, sobre elementos de formulários, e daqui para frente a gente vai trabalhar mais elementos, tá? Elementos textuais, elementos de tabelas, elementos que vão ajudar a gente a organizar melhor os nossos sites ou sistemas, ok? E também vou trabalhar com vocês o conceito de projeto, tá bom? Vou apresentar uma ferramenta muito legal, muito joia de fazer projeto, que quando a gente se propõe a fazer a programação, criar programas, né, sistemas, sites, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um projeto. Né? Um projeto, normalmente eu crio os projetos no papel, numa folha A4 em branco, ou várias folhas, né? E o programador, ele tem que pensar em todos os cenários possíveis, né? Então a gente pensa na parte administrativa, né? O que o admin do sistema vai ver, e também a parte do usuário, né? O que o usuário vai ver quando chegar, fizer login no sistema. Então, para cada clique, né, que a pessoa dá, a gente tem que imaginar uma tela diferente. Evidentemente, vocês já fizeram cadastro em sites, precisaram recuperar a senha. A gente tem que pensar em tudo isso, tá bom? Então, nas próximas aulas, fica a dica e a gente vai trabalhar mais essa parte de layout, textos, enfim, a gente vai ver bastante coisa no curso, tá bom? Até a próxima aula, então. Até mais.